E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ítalo aqui de novo. Essa é mais uma videoaula sobre a disciplina Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, em que eu quero apresentar para vocês um algoritmo que vai solucionar aquele nosso sistema de equações apresentado na videoaula anterior. Então, se você ainda não assistiu, eu sugiro que você pegue toda a teoria sobre essa videoaula, né? Essa videoaula de análise de acelerações, porque nós vamos dar continuidade àquele nosso código em MATLAB para um mecanismo 4 barras, em que agora nós vamos acrescentar a parte de acelerações, beleza? Então, primeira coisa, abrir aqui o meu MATLAB. Com o MATLAB eu vou abrir o nosso código, que eu já deixei aqui pré-programado. Esse aqui é o código que a gente vem utilizando para análise de velocidades, em que eu já deixei ajustado algumas partes que nós vamos tomar mais atenção. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né? Definir velocidade inicial e aceleração angular. Depois disso, nós vamos nos preocupar com o cálculo das acelerações angulares, o cálculo das acelerações lineares, depois a aceleração nos pontos de interesse. Posteriormente, quero fazer o armazenamento desses dados e, por último, plotar os resultados. Então, vamos lá do início. Lá no início, eu falei para vocês que a primeira coisa que nós vamos fazer, nos preocupar aqui, é definir a velocidade inicial e a aceleração angular do nosso mecanismo. Se eu estou trabalhando agora com um mecanismo que possui movimento acelerado, seja positivamente ou negativamente, eu tenho que acrescentar então a minha constante de aceleração angular. No nosso caso, eu vou defini-la como α2. Vou botar aqui um valor de 0,1 sem nenhum problema. Quando eu acrescento essa variável α2, eu devo observar que a equação de movimento que eu utilizo aqui no meu laço de for, ela já não vale mais. A equação de movimento que nós utilizamos é S igual a S0 mais ω2 inicial vezes T, mais a metade de α2 vezes T ao quadrado, certo? Então essa é a equação de movimento acelerado, tá? Equação horária, né? Que a gente está trabalhando aqui com intervalos de tempo. Então, o meu ω2 agora, eu estou trabalhando com ω2 inicial. Esse ω2 agora é um ω2i, que eu vou colocar aqui também como ω2i. Importante frisar que antes nós utilizávamos esse valor aqui como um intervalo de período, né? O tempo que ele levava para dar uma volta. Como o movimento é acelerado, esse período ele vai sempre reduzindo, tá? Então isso não corresponde mais a 3 voltas. O movimento provavelmente vai dar mais do que 3 voltas, porque o período agora ele vai diminuindo à medida que o movimento vai acelerando. Eu não devo mais me preocupar com isso. Então eu posso reduzir isso aqui, por exemplo, para 2π ou qualquer valor que você ache mais interessante. Eu vou deixar aqui por enquanto esse intervalo e depois a gente faz as alterações necessárias. Outro fator importante de você observar é que a velocidade ω2 agora, ela sofre alteração, já que o meu movimento é acelerado. Então eu preciso atualizar esse valor para cada intervalo de tempo. Eu posso dizer que ω2 equivale a ω2i mais α2 vezes o intervalo de tempo. Então, ω2 agora é um vetor que possui a quantidade de valores igual à quantidade de valores de tempo. A quantidade, ou seja, para cada intervalo de tempo eu vou ter um valor de ω2. E esse ω2 é bastante importante porque ele vai ser utilizado para vários outros parâmetros aqui, por exemplo, o cálculo das velocidades angulares, o cálculo das velocidades lineares, a velocidade nos meus pontos de interesse. Então, se esse valor ele é atualizado para cada intervalo de tempo, eu tenho que atualizá-lo dentro do meu laço aqui de for, beleza? Como que eu posso fazer isso? Eu quero utilizar um ω2, n, onde n representa exatamente aquele determinado intervalo de tempo. Então, eu tenho que dizer que o meu ω2 agora, ele vai ser igual ao ω2n, certo? Da forma como está escrito aqui, o MATLAB ele não vai conseguir interpretar, porque eu tenho ω2 igual a ω2n. Então, na primeira iteração, eu vou ter problema. Eu posso substituir esse ω minúsculo, esse W minúsculo, por um W maiúsculo, tá? Então, ω2 maiúsculo, ω2
minúsculo aqui, ele vai conseguir diferenciar, eu não preciso mais mexer no meu código. Esse n ele precisa ser atualizado, n igual a n mais 1, e eu devo indicá-lo então como um parâmetro inicial n igual a 0. Tá bom? Então, inicialmente eu não estou contando nenhuma iteração, mas quando eu entro no meu laço de for, eu inicio aqui a minha contagem, n igual a n mais 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o último intervalo de tempo. E eu estou utilizando então ômega 2 para esse intervalo. Próximo ponto agora vai ser então o cálculo das acelerações angulares, beleza? Então, o cálculo dessas acelerações vai ser feito com base naquele slide lá que a gente já viu, já foi apresentado. Vou mostrar aqui para a gente poder rever, em que eu estou trabalhando os valores de alfa 3 e alfa 4 com base nesses parâmetros aqui, ó, A, B, C, D, E e F. Se você observar, lá no nosso código, a gente utilizava A e B para definir as juntas, a posição dessas juntas. Então, eu vou começar a fazer a nossa primeira alteração nas posições para que o MATLAB não confunda quais são esses parâmetros. O que eu quero dizer é, aqui onde eu estava utilizando simplesmente A, porque a pedagogia, a metodologia talvez fosse mais simples, nós vamos utilizar R de A, que é a notação utilizada pelo Norton lá no seu livro. Então, onde tiver o ponto A, eu devo utilizar R de A. A mesma coisa para o ponto B. Eu vou utilizar então R de B. Assim eu não confundo mais em nenhum parâmetro. E onde esses pontos forem utilizados, eu devo então atualizar. Aqui, nas nossas plotagens, principalmente, elas devem ser atualizadas. R de A. Onde tiver B também, R de B. E aí eu acabo com esse problema. Eu posso fazer a mesma coisa para os pontos S, P e U, que são os nossos pontos de interesse. A gente colocava aqui S, P e U, mas para não ter nenhum problema com aqueles outros parâmetros S e P que eu estava utilizando, eu vou a partir de agora utilizar então a notação R de S, R de P e R de U. Então, onde esses valores forem utilizados, eu devo atualizar R de S, R de P, R de U. Aqui da mesma forma. E agora sim, eu sei que eu não vou ter nenhum problema com as variáveis e os parâmetros utilizados lá nas nossas equações. Então, voltando agora para o cálculo das acelerações angulares, em que nós já apresentamos, eu deixei aqui já salvo, não vou digitar para o vídeo não ficar muito longo, mas eu posso calcular os meus parâmetros da seguinte forma: A, B, C, D, E e F. Né? Com base naquele slide lá que eu apresentei para vocês, você pode pausar esse vídeo e ir verificando cada variável isoladamente para que você não se confunda. Se eu já tenho esses parâmetros, eu posso então calcular os valores de alfa 3 e alfa 4. Tá? Então, alfa 3 e alfa 4 são dados por esta equação, C vezes D menos A vezes F sobre A vezes E menos B vezes D. E alfa 4, C vezes E menos B vezes F sobre A vezes E menos B vezes D, como nós já vimos lá no nosso slide. O cálculo das acelerações angulares, então, está realizado. Alfa 2 é definido, alfa 3 e alfa 4 foram calculados para cada intervalo de tempo. Beleza? Próximo passo é o cálculo das acelerações lineares. Essas acelerações lineares também foram apresentadas lá no nosso slide. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho a aceleração do ponto A aceleração do ponto B e a aceleração de B em relação a A. Esses valores são dados por essas expressões aqui entre parênteses. Tá? Nessas expressões, a gente deve perceber que possuem parte real e parte imaginária, já que eu tenho esse multiplicador J. E nós já vimos como solucionar isso. Né? A gente pode separar em parte real e parte imaginária, a fim de facilitar os nossos cálculos. Voltando aqui então para o nosso código,
eu também já deixei salvo, para que a gente possa ganhar tempo. Eu tenho o cálculo da aceleração do ponto A e do ponto B. Você pode observar aí. A parte real, ela corresponde à primeira parte aqui do meu vetor, e a parte imaginária, a segunda parte, todos eles separados aqui por vírgula, tá bom? Então, calculo a aceleração absoluta de A, de B, e de B em relação a A, eu posso simplesmente subtrair. É uma forma mais fácil, eu não preciso me preocupar com α3, θ3, ômega3, eu posso simplesmente fazer essa subtração e ganhar bastante tempo. Tranquilo? A próxima parte, então, vai ser calcular a aceleração dos pontos de interesse. Esses pontos também foram apresentados lá no nosso slide. Eu vou revisar aqui com vocês. São esses pontos S, P e U. Eles também possuem aceleração tangencial e normal, possuem parte real e parte imaginária. Nós já vimos que a forma de calculá-los vai ser como essa aqui apresentada, ó, em que eu tenho a aceleração do ponto S, ela é função de S, α2, θ2, δ2, ômega2, da mesma forma do ponto U, né, em que está em função de α4, θ4, δ4. θ3, α3, δ3 e ômega3 vão ser utilizados para calcular a aceleração de P em relação a A. Posteriormente, nós vamos utilizar esse valor para encontrar a aceleração absoluta do ponto P. Então é muito importante que a gente faça isso. Eu já deixei aqui pronto também esse cálculo, para a gente poder ganhar tempo. Vou colar aqui. Ó. Então, seguindo a mesma metodologia, tá bom, que é apresentada, eu estou separando aqui parte real e parte imaginária, parte real e parte imaginária, tudo isso separado aqui pelas vírgulas, em que eu calculo a aceleração de S, a aceleração de U, a aceleração de P em relação a A. E a aceleração absoluta de P vai ser a aceleração absoluta de A, que nós já calculamos, mais a aceleração de P em relação a A. Dessa forma, você consegue, então, calcular todas as acelerações e as acelerações angulares do nosso mecanismo. Se a gente voltar aqui para nossa imagem, para essa imagem aqui, ó, nós vamos ver que é bem confuso. Eu consegui plotar todos esses vetores para cada instante de tempo, vou ficar com muitos vetores em várias posições e isso se torna visualmente poluído, tá bom? Então eu não quero plotar esses vetores, eu quero armazenar esses dados para posteriormente plotar um gráfico em função do tempo. Então, como eu posso fazer isso? Eu preciso armazenar esses dados. Eu vou armazenar a partir de agora todos os dados que eu já calculei. Por exemplo, eu quero armazenar uma matriz de posição. Essa matriz ela é composta pela própria matriz, que vai ser retroalimentada para cada iteração, mas também armazena na linha abaixo a posição de A, a posição de B, a posição dos meus pontos de interesse, né? Eu posso colocar a posição de S, de U, então posição de S, posição de U, vou colocar na ordem, posição de S, de P e de U. Então, sabendo que essa matriz de posição ela vai ser atualizada para cada iteração. Mesma coisa para as velocidades. Eu posso, então, armazenar as velocidades calculadas, né? Em que ela vai ser a própria matriz, que ela se alimenta. Mas agora, as minhas velocidades possuem parte real e imaginária. Se eu quero plotar essas velocidades em função do tempo, é importante, interessante, que eu trabalhe a partir de agora com as normas, ou seja, os módulos desses vetores. Então, eu quero armazenar o módulo da velocidade de A, o módulo da velocidade de B, o módulo da velocidade em S, da velocidade em P e da velocidade em U. Então, eu estou na matriz de posição armazenando coordenada e abscissa, parte real e parte imaginária, mas na matriz de velocidades estou trabalhando apenas com o módulo dele. Na aceleração,
eu posso fazer a mesma coisa. Atualizar minha matriz de aceleração pelo módulo da aceleração em A, o módulo da aceleração em B, o módulo da aceleração em S, da aceleração em P e da aceleração em U. Aqui eu esqueci de colocar a velocidade, né? Velocidade de P e velocidade de U. Então estou trabalhando agora com os módulos das acelerações. O mesmo eu posso fazer para velocidade angular, em que ela é dada pela própria velocidade angular alimentando e armazenando ômega 2, ômega 3 e ômega 4, onde nós vimos que a velocidade ômega 2 ela está crescendo, já que ela varia com o tempo, movimento acelerado. Ômega 3 e ômega 4 também nós já aprenderemos a calcular. Eu não estou trabalhando com módulo, porque esses valores são escalares, então é o próprio valor que vai ser armazenado. E para a aceleração angular, mesma coisa, aceleração angular, alfa 2, que é uma constante, mais alfa 3 e alfa 4 estão sendo calculados para cada iteração, para cada intervalo de tempo. Então você observa que eu estou armazenando todos esses dados numa matriz. É uma das formas que eu acho mais interessante, mais simples de você observar. Mas eu preciso definir qual é a minha posição inicial, velocidade inicial, aceleração inicial, velocidades angulares e acelerações angulares iniciais também. Lá em cima, eu defini minha iteração como sendo igual a zero. Ou seja, não existe nenhuma iteração antes do meu laço for. Por isso, eu posso dizer que o meu vetor de posições ele é uma matriz vazia. Assim como as velocidades também são vazias, as acelerações da mesma forma, velocidades angulares e acelerações angulares também. Eu tenho como condições iniciais matrizes vazias que vão ser atualizadas para cada iteração aqui, ó. Então não tem nenhum problema, isso é simples de ser resolvido. O que significa isso? Qual é essa importância então? Isso se torna interessante porque eu posso plotar agora esses valores em função do tempo, aqui fora. Depois que eu resolver para cada instante de tempo e armazenar esses parâmetros, eu posso plotar em função do tempo, por exemplo, o meu vetor de velocidade angular. Meu vetor de velocidade angular, em função do tempo, em que eu posso trabalhar aqui como legendas as velocidades ômega 3, ômega 2 e ômega 4, e colocar aqui um título, velocidade angular em função do tempo, por exemplo. Feito isso, depois que a minha animação, depois que o meu for executar, ele vai plotar um gráfico que possui esses parâmetros, tá? Esses parâmetros que a gente calculou. Então, se tudo estiver correto, vamos abrir aqui a nossa figura. Deixa eu colocar ela aqui logo para executar. Como nós já vimos, nós vamos ter a animação do nosso movimento. Essa animação aumenta de velocidade porque é um movimento acelerado, tá? Os vetores também vão aumentando, vai crescendo isso, até chegar ao final. Depois que ele terminar todo aquele intervalo de tempo, a gente observa aqui os resultados. Eu vou ampliar um pouco. Em que você observa o seguinte. A velocidade de ômega 2 ela está crescendo linearmente. Isso acontece porque ômega 2 é função apenas de alfa 2 como uma função linear. Já ômega 3 e ômega 4 são velocidades angulares de elos que estão com movimentos oscilatórios e complexos. Então essa velocidade vai variar de uma maneira periódica, porém não tão definida, certo? E a partir daqui a gente pode observar também todos os outros parâmetros. Por exemplo, se eu fizer a alteração
em vez de velocidade angular, eu desejar aceleração angular, posso variar aqui para alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Então agora eu tenho um gráfico de aceleração angular, em que, novamente, eu posso pedir para rodar. Eu vou colocar aqui para a gente poder visualizar minha janela de gráficos. O mecanismo novamente vai ganhar velocidade, vai acontecer aquela animação que a gente observou. Ele está aguardando todos os resultados para cada intervalo de tempo. E ao final será apresentado então o gráfico de variação da aceleração angular, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Você observa que alfa 2 ele possui valor constante, a gente definiu ele lá no início, fora das iterações, mas alfa 3 e alfa 4 estão variando periodicamente, se torna bastante interessante. Então, com isso eu encerro essa videoaula. Essa videoaula em que eu procurei apresentar para vocês um código, um algoritmo, em que a gente aplique todas aquelas equações. Você pode trabalhar com seus parâmetros, com seus valores, e tentando ajustar isso de uma forma que se torne mais fácil de interpretar ou mais aplicável para a sua situação. Eu desejo a você bons estudos, boa preparação, boas aulas e até os próximos vídeos. Até mais!